Em destaque no Panorama CBN. Com lei da dosimetria suspensa, a oposição articula anistia para golpistas. Senador Ciro Nogueira troca de advogados 4 dias depois de buscas da Polícia Federal. Ciro Gomes recusa a candidatura à presidência da República. Bolsa Brasileira tem primeira abertura de capital de empresa em quase 5 anos. Governo de São Paulo aplica multa bilionária à Fast Shop por fraude tributária. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do Panorama CBN de segunda-feira, 11 de maio de 2026. Bora lá! No fim de semana, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes pegou todo mundo de surpresa. Para você que não ouviu o Panorama na sexta, o Senado promulgou a lei da dosimetria para diminuir as penas dos envolvidos na tentativa de golpe. Aí no sábado, Moraes interrompeu a validade da lei. Ele deu prazo de 5 dias para o Palácio do Planalto e a cúpula do Legislativo enviarem informações ao STF sobre a tramitação da lei. Moraes atendeu a ações da Associação Brasileira de Imprensa e da Federação Pessoal Rede. As entidades alegam contra a lei da dosimetria que ela permite que condenados por crimes contra a democracia tenham benefícios maiores do que os concedidos a criminosos comuns. Só depois que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestarem é que o caso vai ao plenário. Por causa desses prazos todos, o julgamento pelos 10 ministros só vai acontecer a partir do final da próxima semana. Até lá, a lei que beneficiaria condenados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, continua sem efeito. Como reação direta, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, protocolou uma proposta de emenda à Constituição para conceder anistia geral aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Em entrevista à Globo News, o deputado disse que a oposição se sentiu traída depois daquele acordão que envolveria o relator da proposta, Paulinho da Força, do Solidariedade, e integrantes do Supremo. Segundo o parlamentar, a oposição bolsonarista aceitou um texto mais brando para aliviar a situação dos presos, mas agora vai buscar o perdão total por meio da PEC, que o judiciário tem mais dificuldade de derrubar. Neste suposto acordo com parte de alguns ministros do STF é que veio essa ideia, para mim, que não tinha nexo, mas em nome de amenizarmos o sofrimento das vítimas do 8 de janeiro, nós aceitamos este texto de redução de penas. Depois dessa decisão, num sábado, menos de 24 horas depois da promulgação da lei da redução de penas, não me restou outra alternativa de que voltar ao texto de uma PEC, porque aí não vai ter questionamento do Supremo Tribunal Federal, projeto de emenda constitucional. Já estou colhendo assinaturas. Além da anistia, parlamentares da oposição articulam um novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes e pressionam pela votação do projeto que limita as decisões individuais de ministros da Corte. Do lado do governo, o deputado Lindbergh Farias, do PT, chamou a articulação pela anistia de imoral. Afirmou que 62% da população brasileira é contra o perdão para os golpistas. Apesar das movimentações de anistia e até de impeachment, a apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, pondera as reais chances dos projetos prosperarem. A gritaria é geral, a direita de novo acusando o ministro Alexandre de Moraes de tentar fazer letra morta de decisões do parlamento, desrespeitar o parlamento, mas aí também a gente esbarra provavelmente na seguinte dificuldade: não tem tempo para se votar isso antes da eleição. E o Davi Alcolumbre, como a gente sabe, como a gente viu no episódio do Messias, é muito próximo ao ministro Alexandre de Moraes, também não vai entrar num duelo com ele nesse momento em que ambos estão mais de olho lá na questão do caso Master e como isso poderá vir a implicá-los de alguma maneira. Mas esse tipo de coisa vai criando um ambiente de ainda maior hostilidade entre o Senado e o Supremo, de modo que pode até ser que não prospere agora nenhuma discussão de impeachment de ministros do Supremo, mas lá na frente já tem muitas sementinhas plantadas, colocadas numa estufa, que a depender da composição do Senado podem ser postas para germinar aí. Nessa segunda-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo, publicou um artigo na Carta Capital defendendo decisões monocráticas de ministros. Para ele, sem esse instrumento aí, o Supremo entraria em colapso por causa do imenso volume de processos.
O ministro apresentou dados indicando que o Supremo julga, em média, mais de 2.300 processos por mês no plenário e nas turmas, e que a legislação dá esse poder aos relatores para dar velocidade ao judiciário. Além do mais, em 97% dos casos, no ano passado, os demais ministros confirmaram a posição do relator. E na abertura de um evento do Supremo, nessa segunda, o presidente do STF, Edson Fachin, disse que é tempo de ressignificar o papel da magistratura e que o caminho é se afastar dos cálculos políticos e da ambição desmedida. Podemos fazer mais e melhor, mesmo em tempo de crises, mesmo em tempo de interrogações e dúvidas, defender as instituições sem idolatrá-las, produzir confiança pública, longe do cinismo ou da ingenuidade. E o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, decidiu trocar a equipe de advogados 4 dias depois de ser alvo de buscas da Polícia Federal. A saída do escritório atual foi confirmada pelo criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, que diz que a mudança aconteceu em comum acordo. A defesa passou a ser conduzida pelo advogado Conrado Gontijo, afilhado de Cacai. Em entrevista ao portal Metrópolis, Cacai disse que, se votasse no Piauí, não escolheria Ciro Nogueira, votaria no PT. Já o senador negou qualquer desgaste na relação com o advogado, a quem chamou de grande amigo. Segundo a Polícia Federal, Ciro Nogueira é suspeito de receber propinas de 300 a 500 mil reais pagas por pessoas ligadas ao Banco Master, e o foco da apuração é uma emenda apresentada pelo senador em 2024 para ampliar o Fundo Garantidor de Créditos. Isso beneficiaria o Banco Master e, aliás, foi redigido pelo próprio banco. Essa emenda ficou conhecida como Emenda Master. De acordo com o jornal O Globo, aliados do senador agora aconselham que ele desista da reeleição ao Senado em 2026 e dispute uma vaga na Câmara. A estratégia busca garantir a manutenção do foro privilegiado no STF, já que o ambiente no tribunal é visto como mais previsível do que a primeira instância. No fim de semana, o portal Metrópolis revelou que o senador Ciro Nogueira comprou uma cobertura triplex de 22 milhões de reais em um prédio de luxo em São Paulo. O negócio foi fechado em julho de 2024, 3 meses depois do parlamentar se tornar sócio de Daniel Vorcaro. A compra do imóvel, que tem 514 metros quadrados, na rua Oscar Freire, conhecida pelo comércio de luxo, aconteceu só um mês antes de Ciro apresentar a emenda Master. Ciro Nogueira disse ao portal Metrópolis que o imóvel foi pago pela sua empresa e que o valor vai ser quitado com a entrega de outro apartamento de 8 milhões de reais, além de parcelas em dinheiro que ainda vão ser pagas até a entrega das chaves. E o cenário eleitoral ganhou novos contornos com a decisão de Ciro Gomes, outro Ciro, hein? Não confunda, esse do PSDB. O ex-ministro da Fazenda e ex-governador rejeitou o convite dos tucanos para disputar a presidência da República e vai tentar mesmo o governo do Ceará. Ciro afirmou que, apesar do amor pelo Brasil, pesou a decisão de focar no Estado. A pré-candidatura dele no Ceará tem o apoio de alas bolsonaristas para derrotar o PT, mas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já criticou o acordo, o que gerou até a reação dos filhos de Bolsonaro. E as brigas na família chegam também a São Paulo, que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está fugido nos Estados Unidos, e o ex-ministro Ricardo Salles, do Novo, trocaram acusações. Salles chamou Eduardo de burro e acusou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de vender uma vaga ao Senado por até 60 milhões de reais para o deputado estadual André do Prado, que foi o escolhido. Eduardo rebateu as críticas direto dos Estados Unidos, dizendo que Salles virou um biruta de vento político e que partiu para a calúnia por não ter sido escolhido pelo partido. Eduardo vai ser o primeiro suplente de André do Prado. Ao jornal O Globo, Ricardo Salles afirmou que não vai desistir da candidatura e que o PL usa a imagem de Jair Bolsonaro apenas para eleger nomes do Centrão. Vamos falar agora da guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o cessar-fogo respira por aparelhos. A declaração acontece depois dele rejeitar a contraproposta do Irã para encerrar o conflito, classificando o documento como totalmente inaceitável. Em conversa com jornalistas na Casa Branca, Trump comparou a trégua, que está em vigor desde 8 de abril, a um paciente em estado terminal. Mesmo assim, ele negou estar sob pressão e prometeu uma vitória total.
Em entrevista à Fox News, Trump disse que avalia retomar as escoltas navais de petroleiros no Estreito de Hormuz, aquele plano chamado de Projeto Liberdade, que foi suspenso na semana passada. A proposta do Irã previa o fim da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano, e a suspensão das sanções econômicas. O governo iraniano classificou a própria proposta como legítima, generosa e responsável, enquanto acusou Washington de fazer exigências irracionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o conflito só termina com a destruição das instalações nucleares iranianas, e o diretor da ONU, Jorge Moreira da Silva, alertou que o bloqueio no transporte de fertilizantes pode causar uma crise alimentar global. Enquanto isso, o petróleo segue em alta. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent é negociado a $104, com alta de 3%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,19% aos 181.908 pontos. Petrobras e Vale subiram, mas os bancos tiveram forte queda. O dólar comercial ficou praticamente estável, com baixa de 0,06%, cotado a R$ 4,89, menor valor desde janeiro de 2024. O euro vale R$ 5,76, com leve baixa de 0,08%. E a Bolsa Brasileira quebrou um jejum de quase 5 anos sem a entrada de nenhuma empresa, por causa do cenário de juros altos e incerteza fiscal. A Compass, que é a empresa de gás e energia do grupo Cosan, fez a primeira oferta inicial de ações na B3 desde setembro de 2021. A operação movimenta cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O preço por ação foi definido em R$ 28,00, a cotação fechou o primeiro dia em R$ 27,39, queda de 2%. Nessa fase, o dinheiro vai direto para o caixa da controladora Cosan, que tenta reduzir o endividamento. A Compass atua na distribuição e comercialização de gás e controla a Comgás em São Paulo. A plataforma Enjoei anunciou o fim das operações do Elo 7, que é o site de vendas focado em produtos artesanais. De acordo com o fato relevante enviado ao mercado, o site já parou de receber novos pedidos. A Enjoei comprou o Elo 7 em 2023 para diversificar o negócio, mas enfrentou dificuldades com o avanço de gigantes estrangeiras do comércio eletrônico. A concorrência aumentou o custo para atrair clientes, derrubou a receita líquida da unidade em quase 40% no último trimestre do ano passado. E a empresa informou que vai garantir a entrega e o pagamento de todas as vendas que já estão em curso. O Tesouro Nacional lançou oficialmente nesta segunda-feira o Tesouro Reserva, que é uma nova modalidade de investimento que funciona 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana. O produto chega primeiro para os 80 milhões de clientes do Banco do Brasil e foca em quem busca sair da poupança. Com a taxa Selic hoje em 14,5% ao ano, o Tesouro Reserva rende quase o dobro da caderneta, que valorizou pouco mais de 8% no ano passado, mesmo considerando o imposto de renda. Diferente de outros títulos públicos, o Tesouro Reserva não tem a chamada marcação a mercado, quer dizer, o saldo não fica negativo nunca por causa das oscilações diárias da economia. O aporte inicial de apenas R$1 é o grande diferencial, porque o Tesouro Selic tradicional exige cerca de R$ 189 para começar. Apesar do vencimento ser de 10 anos, o dinheiro pode ser sacado a qualquer momento, sem nenhuma perda. O comentarista de finanças pessoais da CBN, Luiz Gustavo Medina, avaliou a iniciativa. É golaço, né? Golaço do Tesouro. A partir de R$1 você já pode investir no Tesouro Reserva e você poder investir ou resgatar a qualquer hora do dia e da semana, né? Acho que é o primeiro investimento do Tesouro Direto que funciona de segunda a segunda, de meia-noite a meia-noite. As pessoas vão poder mexer via Pix, que é uma coisa que todo mundo prefere, né? Que tá mais habituado, inclusive. E é um investimento espetacular em termos de rentabilidade, né? Ele vai acompanhar a taxa Selic, né? Então, nesse sentido de rentabilidade, ele é igual ao Tesouro Selic, né? Ele vai acompanhar a taxa básica de juros, que hoje está pagando uma enormidade, né? Está pagando 14,5% ao ano. A gente considera que o ativo sem risco, né? Está emprestando para o governo. O brasileiro ainda... Enfim, ele tem crescido a participação do investidor no Tesouro Direto, mas ainda é muito tímido perto da qualidade e rentabilidade que os produtos estão lá e oferecem para todo mundo, né? Então, talvez a gente consiga ver um salto no número de investidor, porque faz todo sentido e, nesse caso específico,
sim, o investimento é irretocável, né? Não tem um A para a gente falar, poderia ser, não tem nada que poderia ser melhor, né? É o melhor dos mundos. E o Tesouro espera que o número de investidores no país salte de 3 milhões para 10 milhões com essa nova plataforma que deve ser aberta para outros bancos nos próximos meses. E o programa Desenrola alcançou a marca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas só na primeira semana, segundo o Ministério da Fazenda. Os bancos avaliam 200 mil pedidos de consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. O foco atual são as dívidas de cartão de crédito e cheque especial. O site oficial teve 1.500.000 acessos em 5 dias. O governo prepara uma nova fase para oferecer estímulos para bons pagadores e trabalhadores informais, além de abrir ainda nessa semana as renegociações para estudantes com dívidas no FIES. E o governo de São Paulo aplicou a maior multa da história do país com base na lei anticorrupção. A rede varejista Fast Shop foi punida em mais de R$1 bilhão por fraudes no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. A investigação comprovou que a empresa obteve de forma ilegal R$1 bilhão e 40 milhões em créditos tributários. O esquema funcionava por meio de uma consultoria operada por um auditor fiscal, Arthur Gomes da Silva Neto, que dava acesso irregular aos sistemas do Estado. A Fast Shop usava informações privilegiadas para fraudar a homologação de impostos e garantir blindagem contra fiscalizações. Esse esquema aí já tinha sido revelado numa operação do Ministério Público, que já provocou a demissão de 5 servidores públicos. Outras empresas, como a Ultrafarma, ainda respondem a processos que estão em andamento. Em nota enviada à CBN, a Fast Shop diz que vai apresentar recurso. A rede varejista diz que entende que o valor aplicado é desproporcional e que vai levar a disputa para a esfera judicial se for necessário. Já a Controladoria Geral do Estado alega que o valor é o que foi obtido de forma indevida pela empresa. Além do pagamento, a Fast Shop vai ter que publicar os detalhes da condenação no próprio site por 45 dias. Uma operação conjunta em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, terminou com a prisão de um casal apontado como líder do Comando Vermelho na Bahia. Kleber Nóbrega Pereira, conhecido como Quequeu, é investigado como chefe do tráfico de drogas em Salvador. A companheira dele, Micaele Santos Silva, é suspeita de cuidar da movimentação financeira e da lavagem de dinheiro do grupo. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a dupla foi encontrada na madrugada de domingo numa casa de luxo avaliada em R$6 milhões. Além do tráfico de armas e drogas, Quequeu é investigado por assassinatos, roubos e corrupção de menores. Os dois estão sob custódia da Interpol e o governo brasileiro agora trabalha no processo de extradição para que eles respondam pelos crimes no Brasil. De volta ao noticiário internacional, o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos, chegou ao último dia nesta segunda-feira, mas com denúncias de desrespeito dos dois lados. Os dois países relataram combates em vários pontos da linha de frente. Esse acordo aí começou a valer na última sexta-feira, deveria servir como um primeiro passo para encerrar o conflito, que já dura mais de 4 anos, só que o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que registrou mais de 23 mil violações por parte da Ucrânia. E do outro lado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as tropas russas não pararam as ofensivas por terra. Só em 24 horas, o Estado-Maior da Ucrânia contabilizou 180 confrontos. Governadores regionais confirmaram a morte de pelo menos 3 pessoas. No fim de semana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou a dizer que a guerra está perto do fim, mas sugeriu o nome do ex-chanceler alemão Gerhard Schröder como mediador. A proposta foi rejeitada por ministros da União Europeia em Bruxelas. O bloco demonstra ceticismo, diz que o governo russo ainda não deu sinais de que pretende negociar a paz de forma sincera. E a Organização Mundial da Saúde confirmou 9 casos de hantavírus da variante andina em passageiros do cruzeiro de luxo MV Rondius. 7 diagnósticos foram fechados e 2 são considerados suspeitos. Os 2 novos pacientes são uma francesa e um norte-americano, que tiveram diagnóstico confirmado depois de desembarcar na ilha espanhola de Tenerife. A Espanha diz que adotou todas as medidas para evitar a propagação do hantavírus a partir dos passageiros que desembarcaram. O número de mortes continua em 3. O britânico internado na África do Sul está apresentando melhora clínica, segundo o Ministério da Saúde do país.
E o surto chama a atenção porque essa é a única variante do hantavirus que pode ser transmitida entre humanos, ainda que o contágio exija contato próximo e prolongado. Nessa segunda-feira, 18 passageiros voltaram aos Estados Unidos e entraram em quarentena. O governo americano garante que o risco para a população geral é muito baixo. Essa retirada encerra uma operação que resultou na repatriação de 94 pessoas a partir das Ilhas Canárias. E o jornalista Chico Pinheiro, ex-apresentador da TV Globo, revelou que enfrentou um câncer no intestino. A informação foi dada no programa dele, no canal ICL, durante uma entrevista com o cantor Zé Cabaleiro. Eu passei 1 mês e pouco internado e fazendo cirurgia, né? Descobri o câncer no intestino. A princípio relativamente fácil, que estava bem no começo. E uma cirurgia que era para ser feita em 1 dia, 3 dias depois eu ia para casa, por robótica. Só que teve uma complicação posterior, não. A que eu saiba, não é culpa de nenhum médico. Realmente teve uma aderência intestinal que teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias, né, na UTI. E a coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Nessa conversa aí com o Zé Cabaleiro, Chico Pinheiro não detalhou o período exato da operação e nem a condição atual de saúde. Numa rede social, o filho dele, Marcelo Pinheiro, escreveu: "Vamos vencer essa e qualquer outra luta com raça e amor, como bons atleticanos que somos." Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome, de onde está ouvindo. Mesaque Paixão Santos. Leandro, por favor, continue informando o dia da edição na abertura. Farei isso. Diz que é meu fã e também da Bianca Santos. E é ouvinte de Itaporanga da Ajuda, Sergipe. Obrigado pela audiência e pela mensagem. A Selma M. diz que adorou o último episódio, lamentou a morte do guitarrista Luiz Carlini e disse também que as partes que tem o Paulo Gracindo na Rádio Sucupira são demais, a novela O Bem Amado será para sempre, ela diz. E o José Roberto Bandeira de Muriaé, Minas Gerais, já ouviu o novo podcast da CBN, viu, Anderson Wendel? PCC, o salve geral, dando parabéns para mim pelas locuções no podcast. Ele diz que é excelente sobre os ataques de maio de 2006. Grande abraço para você também, José Roberto. Se você quer começar todos os seus dias bem informado, não esquece aí de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. E o Festival Primavera Sound divulgou os artistas da edição desse ano. O Gorillaz, projeto do músico britânico Damon Albarn, traz ao Brasil a turnê do disco recém-lançado The Mountain. Já o grupo de Nova York The Strokes apresenta as faixas de Reality Awaits. É o primeiro trabalho de estúdio da banda depois de um intervalo de 6 anos sem lançamentos inéditos, mas ainda vai ser lançado em junho esse álbum. E vai ter também Lily Allen, que volta ao Brasil depois de 7 anos. A lista de atrações internacionais ainda tem nomes como FKA Twigs, Yang Lin e a atriz Cara Delevingne, que apresenta seu primeiro projeto na música. Entre os brasileiros confirmados estão Gabi Amarantos, Johnny Hooker e a banda mineira Black Pantera. Primavera Sound vai acontecer nos dias 5 e 6 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os detalhes sobre preços e datas para a compra dos ingressos devem ser divulgados nos próximos dias. E assim vamos encerrando esta edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá.
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.